Fala, turma! Boa noite a todo mundo aí que está assistindo. Queria primeiro agradecer a todo mundo que está aí prestigiando. Tem algumas pessoas das antigas que entraram aí na live. E o que eu queria falar para vocês é aquilo que eu venho dizendo lá no Instagram. Enquanto alguns vão estar de ressaca, nós vamos estar aqui. Eu vou estar distribuindo todo o meu conhecimento aí desses últimos 4 anos aplicado na Bolsa. E eu espero de verdade que nós possamos fazer desse 2022 um ótimo ano. Enquanto muitos vão estar aí no caos de eleição, carnaval, falando de pandemia, comemorando Copa do Mundo e brigando por causa de política, nós vamos estar aqui, ó, do início já, buscando a paz, que é investir bem e ter uma aposentadoria tranquila. Cara, antes de iniciar aqui eu tava um pouco nervoso, mas depois que eu dei uma folheada aqui em tudo que eu tenho para falar, eu falei, não dá nem tempo de ficar nervoso. Tem trem demais para falar, tem muito conteúdo para destrinchar aqui. Então nós temos que começar, porque senão essa live vai até meia-noite e não tem condição. Nós temos muita coisa para conversar. Então, para quem tá chegando agora, e essa live também vai ficar aí para depois do horário, quer dizer, quando ela encerrar, ela vai ficar aí gravada aí alguns dias. Então, muita gente vai ver ela depois sem ser no ao vivo. Muita gente vai ver ela gravada depois que ela já aconteceu. Então, primeiramente, aqui sim, aqui é o canal CDT. Fizemos o cão de trabalho, mas durante algum tempo a gente parou de postar vídeos aqui no canal e também paramos de alimentar a nossa página no Instagram. Voltei aos poucos com a página no Instagram, depois de muito tempo inativa, e voltei com uma outra pegada. Voltei com uma pegada mais de mostrar um pouco mais da minha vida e um pouco mais do que eu sei realmente. Expandindo para um lado, vamos dizer, até sobrevivencialista mesmo, que é cuidar da família, valorizar o cão funcional, investir bem, ter uma 9mm na cintura, e é isso. Então você que vai estar vendo essa live depois, às vezes você vai olhar, vai entrar no canal e falar, cara, mas esse aqui era um canal de cão de trabalho, o cara tá falando de finanças. Então, para você que vai entrar depois, o que eu te falo? Cara, entra no nosso Instagram. É a primeira coisa que você tem que fazer. Entra no nosso Instagram. Opa, perdão, galera. Então, entra no nosso Instagram e acompanha tudo que está acontecendo, porque tudo isso que está acontecendo aqui no YouTube foi oriundo lá do Instagram. O pessoal começou a ver o que eu fazia, a minha vida pessoal mesmo, e aí me pediram para fazer essa live financeira. Então isso aqui não foi algo que eu tirei premeditado, não. Foi o pessoal do Instagram, vocês seguidores, que pediram por essa live. E aí eu aproveitei o início de 2022 para a gente começar juntos com tudo. Então, sem mais delongas, bora lá. Bora começar essa live. Cara, como eu disse agora há pouco, tem muito conteúdo. Tem muita coisa mesmo para eu estar passando para vocês. Eu desenvolvi um e-book. Ele tá aqui na descrição. Então o que eu vou pedir para vocês? Quem tiver interesse em já acompanhar a live do início ao fim, tudo que eu vou estar passando, tem um link aqui na descrição que você pode estar adquirindo esse e-book do resumo dessa live. E se você não quiser pagar esses R$3,90, muito barato, eu comprei, detalhe, é R$3,90 e tem um cupom de desconto chamado ao vivo, vai dar 50% de desconto nele. O que é a ideia? Não é vender o e-book. Se você quiser receber ele gratuitamente, o que você vai fazer? Você vai, também está aqui na descrição, você vai preencher um formulário. Assim que acabar a live, eu vou te enviar o e-book gratuitamente, sem cobrar nada.
É só porque aqui durante a live eu não consigo atender todo mundo e ficar mandando o e-book um por um pelo seu WhatsApp, não vou dar conta. Então por isso que eu coloquei ele na Hotmart. E o menor valor possível lá era R$ 3,90, então eu não tinha escolha, eu coloquei o menor valor possível e coloquei um cupom de desconto chamado Ao Vivo que dá 50% de desconto, ou seja, 2 conto. Então eu nem vi, para falar assim, para ser sincero, se o cupom de desconto está funcionando. Mas se não der, vai ser R$ 4,00, R$ 3,90. Ah, detalhe, eu também vou estar doando 10% desse valor para uma ONG chamada Teto, que é uma ONG que faz casas para pessoas carentes. Na época da faculdade, amigos meus trabalhavam nessa ONG e ajudou muita gente, construiu muita casa em favela pela ONG Teto. Então 10% do e-book, que vai ser nada praticamente, porque é R$ 3,90, né? Mas 10% desse valor vai ser doado para essa instituição. Beleza? Então vamos começar a live, porque nós temos muita coisa para falar. Queria agradecer aí meu amigo G. Anderson Barreto, tá aí no chat, amigo das antigas. Então muito obrigado por estar prestigiando a live aí, G. Anderson. Primeiramente, quem sou eu e o porquê que eu tô falando de investimento? Cara, sou o Alessio, nasci em 1993, sou formado em engenharia civil. Então sou engenheiro civil por formação, mas sou empreendedor por vocação mesmo. Desde moleque que estou sempre empreendendo e fazendo alguma coisa nova. E aqui no canal no YouTube e também no mundo das finanças não é diferente. Eu iniciei aqui no mercado financeiro da pior forma possível. Eu entrei através do day trade, que se alguém de vocês faz, eu já adianto, cara, é latada. Não fica no day trade, é latada, você vai perder dinheiro. Foi assim que aconteceu comigo. Acabei de formar, casei, estava casado na verdade, acabei de formar e eu preciso, na ânsia de fazer dinheiro, eu entrei no day trade. Perdi 20% do meu patrimônio, que era o que eu tinha pré-estabelecido para mim que eu podia perder. Desde então, quando eu atingi esse valor, larguei mão e falei, não é por aqui o caminho. E aí eu fui estudar o mercado financeiro e ver o que realmente dava dinheiro. E aonde as pessoas produziram fortunas e multiplicaram o patrimônio e preservaram o patrimônio no mercado financeiro. E não foi no day trade, foi na bolsa de valores, comprando ações, tornando sócio de ações, tornando sócio de empresas. Foi assim que grande parte das pessoas conseguiram multiplicar, acumular e preservar patrimônio. E é sobre isso que eu vou estar falando aqui para vocês, toda a minha filosofia de investimento, desde quando eu montei minha carteira de investimento. Minha carteira ela sempre bateu o mercado. Eu não sou um cara super inteligente, não sou nada disso. Eu estudei e apliquei uma filosofia que ela como é que eu posso dizer? Ela é única no mercado. Tem alguns pilares que, se você seguir, cara, você não precisa de ser bom, você não precisa nem de entender tanto do mercado. Se você seguir esses pilares, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, vocês vão bater o mercado. Detalhe que eu preciso de falar para vocês, eu não estou aqui fazendo nenhuma recomendação de investimento, não estou falando aqui para vocês, comprar ação A, ação B, você comprar ação C vai valorizar tantos por cento. Não é isso que é o meu foco aqui. Meu foco aqui é passar para vocês a minha filosofia de investimento. E ela se baseia basicamente em 5 pilares. E é sobre cada um desses pilares que eu vou começar a falar para vocês aqui agora. Primeiro pilar da minha filosofia de investimento: o que enriquece é o trabalho. Se você veio aqui pensando que eu vou às vezes dar uma dica de qual investimento vai multiplicar por 10.000%, como foi, por exemplo, com a Axie Infinity, que é uma criptomoeda, a AXS, não é isso que eu vou te falar aqui. E o que enriquece, cara, é o trabalho. Então, primeiro você tem que conseguir fazer uma renda primária que te garanta um mínimo para você conseguir investir. Não tem como eu te falar, não, invista que você vai multiplicar seu patrimônio por 10, se você vai aplicar R$50. Se você aplicar R$50, daqui multiplicou por 10, você tem 500. Isso não te gerou nada, entendeu? Então você tem que conseguir sim ter aportes financeiros no mercado financeiro relevantes, para que quando o seu investimento multiplicar, isso torna-se relevante dentro da sua carteira, dentro da sua vida. Então, na minha opinião, você tem que ter um trabalho que te garanta o mínimo para você aplicar. Não tem como eu te falar, não, com R$100 você vai conseguir aposentadoria. Não vai, você não vai conseguir viver de dividendos.
Então, a minha filosofia, o pilar inicial é o que enriquece é o trabalho. Ou seja, primeiro você foca e faz a sua renda primária de investimento, a sua renda primária para você viver, primeiro você foca nela. Depois que você já tiver uma renda, beleza, agora chegou a hora de investir. Porque não tem lugar melhor para você diversificar, multiplicar e preservar patrimônio do que na Bolsa de Valores. Isso não tem. Segundo pilar, cara, foco no longo prazo. Vamos lá, quando eu digo longo prazo, é um horizonte não menor que 10 anos. Então, Bolsa de Valor, para mim, comprar ação na Bolsa, não tem como ser menos de 10 anos aplicado. Por que eu digo isso? E assim, com tranquilidade. Porque o mercado, ele vive de oscilações. Ele tem as suas altas, tem suas baixas. Por exemplo, ano passado, durante a pandemia, o mercado caiu 40%, 50%. Se você tivesse entrado no mercado no ano passado, durante a pandemia, na verdade não é no ano passado, é 2020, né? Ano passado é 2021, nós já estamos em 2022. Mas em 2020, durante a pandemia, quando o mercado caiu seus 40%, se você tivesse entrado naquele momento e não tivesse um foco de fato de longo prazo, você teria sacado seu dinheiro e teria perdido ali seu dinheiro com toda certeza. Então, o segundo pilar para mim é foco no longo prazo. Tem um estudo, na verdade é a lei de Pareto, que fala que 80% do seu patrimônio final, ele é oriundo dos 20% aportes iniciais. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Supondo que você aplicou durante 10 anos e acumulou aí 1 milhão de patrimônio. Os 800 mil desses 1 milhão, foi quem gerou esse acúmulo de 800 mil foi os seus 20% dos seus primeiros aportes. Ou seja, foram os seus 2 anos. Os seus primeiros 2 anos aportados geraram 800 mil dos seus 1 milhão que você demorou 10 anos para adquirir. Tem base isso? Então isso é o fator tempo dentro dos investimentos. Então por isso o foco no longo prazo ele é tão importante. Para vocês terem uma ideia, o meu foco no longo prazo é para 30 anos. Então desde quando eu comecei a minha carteira, eu sei na minha cabeça que é para daqui 30 anos. Por isso, quando eu fui fazer a minha carteira de investimentos, inclusive ela tem a minha cara, né, com os meus objetivos, quando eu fui fazer a minha carteira de investimento, eu sabia, eu comecei com 24 anos e eu vou até os 54 anos tranquilo. Então, por quê? São 30 anos de aplicação, são 30 anos dedicado a acúmulo de patrimônio. Todos os meses tiro um pouco e aplico. Então, beleza. É isso que eu tenho para falar para vocês no segundo pilar, foco no longo prazo. Não adianta você chegar na bolsa hoje e achar que mês que vem você está ganhando dinheiro. Por exemplo, esse ano de 2021, o mercado, o Ibov, que é o Ibovespa, ele caiu 11%, se eu não me engano. Então, se você tivesse aplicado no início do ano, na BOVA11, por exemplo, que é um ativo, chegou o final do ano, você perdeu 10% do seu patrimônio. Mas seu foco não é aqui, não é para um ano, seu foco é para 10, 15, 30 anos. O que é um ano dentro disso? Então continua aportando. Esse é o segundo pilar e para mim ele é um dos mais importantes, porque o fator tempo no acúmulo de patrimônio dentro da Bolsa de Valor, por conta dos juros compostos, o fator tempo ele é primordial. Beleza, o terceiro ponto na minha filosofia de investimento. Terceiro pilar da minha filosofia de investimento: constância. Faça hoje, amanhã e sempre. Cara, isso é de suma importância dentro dos investimentos. A constância dos seus aportes. Tem um estudo, que inclusive tá lá no e-book. Dá para ver perfeitamente o gráfico. Falando nisso, eu vou tornar a falar porque eu vi que está chegando mais pessoas novas. Você está chegando aqui agora pelo Cão de Trabalho. Eu estou fazendo uma live hoje sobre o mercado financeiro. Então entra na descrição, leia a descrição, tá lá o que está acontecendo aqui. Então hoje a live não é sobre nada de cachorro, é sobre mercado financeiro. Adquira, se você quiser comprar o e-book
para estar acompanhando a live do início ao fim, todos os temas, tudo que eu tô falando, tá no e-book R$ 3,90, tem um cupom de desconto chamado Ao Vivo, que ele encerra assim que essa live acabar. Então você vai pagar aí 2 contos no e-book. Se você quiser pegar esse e-book gratuitamente, depois que essa live acabar, você vai preencher, tem também no link da descrição, tem um formulário que você vai clicar nesse link, você vai preencher o formulário com seu telefone, seu e-mail, e eu vou te enviar esse e-book gratuitamente, que é o resumo da live. É basicamente isso, o resumo da live. Então beleza, vamos continuar, né? Porque igual eu falei para vocês, nós temos bastante coisa para falar hoje. Beleza, o terceiro pilar da minha filosofia de investimento: constância. Faça hoje, amanhã e sempre. Cara, o estudo que eu tava falando que tem lá no e-book, o que é? Tem gente que faz caixa, e eu não tô falando que é errado, eu tô falando que é um estudo. Tem gente que faz caixa de oportunidade. O que é isso? Ele fica guardando oportunidade no mercado, quando ele julga que o mercado caiu, ele vai lá e compra o determinado ativo. Tem um estudo que fala que ainda que a pessoa sempre comprasse no fundo, no momento ideal, no longo prazo, quando você compara a pessoa que comprou todos os meses, independente se estava na alta, se estava na baixa, independente, a pessoa que comprou todos os meses, quando comparada com a pessoa que comprou só no fundo, acredita que a pessoa que comprou todos os meses, ela acumulou mais patrimônio? Pois é, então por isso eu não faço caixa de oportunidade, que é você ficar guardando seu dinheiro ali na renda fixa, esperando a bolsa cair. Caiu, você vai lá e compra. Eu não faço isso. Então na minha filosofia de investimento, constância, eu compro todos os meses. Entrou o dinheiro, compro todos os meses. Isso é o que eu faço. Galera que está na live, que está assistindo aí, se puder só falar como é que tá o som, a imagem, beleza? Bom, fala aí no chat só para eu já ver se tá tudo certo. Beleza, então, o que eu faço para conseguir manter essa constância? Recebi o meu salário, o meu prolabore, entrou uma grana assim porque eu vendi uma casa, enfim, o que eu faço? Eu separo, vamos falar de salário, por exemplo. Entrou meu salário, sei lá, R$5.000. Eu vou lá, tiro meu custo fixo, R$2.500. 50% é meu custo fixo, não consigo ter um custo fixo menor que esse. Então, tiro os R$2.500 e guardo. Que isso eu tenho que pagar, vou usar mesmo. O que eu vou investir no mês? Aí isso eu já determino ali na hora. Não, eu vou investir R$1.000. Então, o que sobrou para mim? R$1.500. Isso é o que eu vou viver. Então, primeiro eu tiro o meu custo fixo, depois eu tiro o que eu vou investir no mês e vivo do resto. Esse é o meu foco para eu conseguir manter essa constância. Por quê? Se você deixar para fazer ao contrário, não, eu vou gastar o que tudo esse mês, aí o que sobrar lá no final eu invisto. Cara, você nunca vai conseguir investir, você sempre vai investir pouco. Então muda a filosofia. Primeiro, tira o seu custo fixo, que esse você tem que viver, não tem como. Depois, tira o que você vai investir na bolsa e você vive do restante. Sobrou 1.200, é o que eu vou viver. Então é isso, entendeu? Basicamente é isso que eu faço. Beleza, então agora vamos para o quarto pilar da minha filosofia de investimento. O quarto pilar da minha filosofia é diversificação. Para mim, diversificação nunca é demais. Qual que é a vantagem de você diversificar? Como eu prezo pela tranquilidade, porque assim, eu não sou especialista, eu não vivo do mercado financeiro, não é isso. O mercado financeiro, para mim, ele é um lugar, vou tornar a falar, de acúmulo, multiplicação e preservação de patrimônio. Esse é o mercado financeiro para mim. Então eu foco no que eu sei fazer, que é o quê? Vender calçado, igual eu falei para vocês, vender calçado, fazer casa e faço do mercado financeiro o lugar onde eu vou potencializar os meus ganhos. Ponto, é isso. Então a diversificação é para me trazer paz, é para me trazer tranquilidade. E por que eu falo isso? Porque quando você monta uma carteira de investimento, você vai colocar lá 3 ativos, 5 ativos, 10 ativos. Peter Lynch tinha 700 ativos. Mas o meu foco na diversificação é eu estar exposto a
ao setor de energia, eu estar exposto ao setor de saneamento, ao setor de telecomunicações, ao setor agrário, a fundos imobiliários, colocar um pouco fora do país, investir nos Estados Unidos, investir na Europa, enfim. Esse é quando você diversifica o seu patrimônio, você diminui o seu risco de ruína. O que isso significa? Supondo que aqui no Brasil entre uma crise específica aqui no Brasil, não uma pandemia como foi global. Aqui no Brasil, o Brasil entra numa crise. Cara, eu investindo no exterior, eu tendo parte do meu patrimônio lá nos Estados Unidos, ele segura o meu patrimônio. O Brasil entrou em crise, mas os Estados Unidos não. Então isso me garante tranquilidade. E é isso que eu quero para o mercado financeiro. Então por isso eu diversifico. Outra coisa, eu falei que eu invisto no setor de energia, no agrícola, na Ambev, enfim, eu diversifiquei aqui dentro do Brasil também os meus setores. Por quê? Supondo que esse ano aconteceu uma crise hídrica, como aconteceu em 2021. Aconteceu a crise hídrica, beleza, esse setor específico dentro do Brasil, ele vai cair. Mas a gente consumiu mais bebida alcoólica, a Ambev vendeu mais, a Lojas Renner vendeu mais roupa. Ou seja, isso aqui aumentou, as ações aumentaram desses setores, compensou a perca. Por isso eu diversifico. E por isso, na minha filosofia de investimento, diversificação nunca é demais. Vamos pro quinto e último pilar da minha filosofia de investimento. O quinto pilar, para mim, da filosofia é disciplina. Vamos lá, se eu te desse, como eu estou entregando aqui para vocês hoje, o mapa do ouro, e falasse para vocês, se vocês fizerem isso, vocês chegam vocês encontram esse ouro, vocês encontram esse baú de ouro. Se eu falasse isso para vocês, mas vocês não seguissem o que estava naquele mapa, vocês não alcançariam. Por quê? Isso é disciplina, é você saber aonde você quer chegar, saber por onde você vai passar e, literalmente, fazer isso. Porque não adianta você saber aonde você quer chegar, ter o jeito que você vai fazer e não seguir. Então, cara, pra mim, disciplina é tudo. Realmente, a disciplina é tudo. Porque de nada adianta você ter, igual os outros pilares, você ter uma fonte boa de renda primária que te dê uma gordura para você investir. Não adianta você entender que o foco é no longo prazo. Não adianta você fazer todo mês, aplicar, ter a constância nas aplicações. E não adianta você diversificar se você não faz isso, se você não segue isso à risca. Não adianta você ter entendido todos os 4 pilares, se na hora de executar fielmente cada um, você não executa. Então, para mim, a disciplina é o que une todos os 4 outros pilares. Ela é importante para você conseguir, de fato, atingir o objetivo no mercado financeiro, que é o quê? Acúmulo, preservação e multiplicação de patrimônio. Então, para mim, disciplina é um dos pilares mais importantes dentro desse mercado. Então, beleza. Esses são os meus pilares, o que define a minha estratégia de investimento. Basicamente, a minha estratégia de investimento está dentro desses 5 pilares. Agora, eu vou falar para vocês outras estratégias de investimento de pessoas vencedoras. Como eu não sou a pessoa, como eu não sou estudioso fielmente dessas estratégias, o que eu vou falar? Eu vou falar por cima as estratégias de cada uma dessas pessoas, porque aí no final eu vou comparar a minha estratégia com a dessas pessoas e vocês vão ver a importância desses 5 pilares que eu citei. Então beleza, vamos lá. Investidores de sucesso, se espelhem nos melhores. Então eu vou citar aqui para vocês agora algumas pessoas e essas estratégias. Thiago Nigro, conhecido no mercado financeiro como Primo Rico. Primo Rico tem uma filosofia de investimento que chama ARCA, que é basicamente o seguinte: 25% da carteira de investimento do Primo Rico, ela é nas ações brasileiras, 25% nas ações dos Estados Unidos, 25% aplicada em fundo imobiliário e 25% aplicada em caixa, fica no caixa, ele faz aquele caixa de oportunidade. Como que o Primo Rico faz? Esse mês as ações brasileiras subiram demais, o certo na estratégia dele é ficar em 25%, elas estão em 40%.
O que o Primo Rico faz? Vende um pouco de ação brasileira para que ela remaneje novamente e volta para 25%. Ah, esse mês o fundo imobiliário caiu demais, o fundo imobiliário caiu para 10%. Os aportes que ele for fazendo, os novos aportes que ele faz, ele sempre coloca em fundo imobiliário, para fazer sair dos 10% e chegar novamente nos 25%. Então ele sempre remaneja o balanceamento da carteira dele, de modo que fique nesse formato que eu falei: 25% Brasil, 25% Estados Unidos, 25% fundo imobiliário, 25% caixa de oportunidade. Entendeu? Então essa é a estratégia básica do Primo Rico. E é uma estratégia super vencedora. Se eu não me engano, esse ano a estratégia dele, inclusive, bateu a minha. Ele fez 22%, eu acho. Acho que foi isso. Beleza. Então essa é a estratégia do Thiago Nigro, que é o Primo Rico. Peter Lynch e os seus 700 ativos. Esse cara ele é americano, conhecido justamente por isso, porque ele tinha 700 ativos na sua carteira. Agora pensa, 700 empresas que o cara é sócio, como que ele lia balanço trimestral, balanço anual, como que ele acompanhava tanta empresa. E ele tinha na sua filosofia uma coisa que era muito clara. Ele falava: diversificação nunca é demais. Porque ele preferia se expor a vários ativos, a várias empresas, porque ele falava que o segredo estava no peso que você dava a cada uma delas. Então surgiu uma empresa que ele via um potencial, ele ia lá e comprava 0,5% da carteira. Ah, agora vai fazer um IPO do Nubank, por exemplo. Ah, eu não quero ficar de fora, eu acho que o Nubank é uma boa empresa. Eu vou lá e compro 1% para me forçar a ficar acompanhando aquela empresa. E eu quero ficar sócio dela. Então, como ele já era um cara, como ele foi crescendo assim, ele montou um fundo de investimento e tal, então ele tinha muito dinheiro, tanto aportes grandes que ele fazia, então ele pulverizava a carteira dele. Mas agora, olha que louco isso que ele tinha na carteira. Mesmo com tantos ativos, mesmo com tantas empresas, o cara conseguiu bater o mercado. Ou seja, não é porque você diversifica demais que você não bate o mercado. E quando eu digo bate o mercado, por exemplo, aqui no Brasil, você tem uma carteira de investimento. Você vai comparar ela com quem? Com o Ibovespa, que é o índice que compõe as ações da B3, é o índice que compõe as ações brasileiras. Ah, você tem uma carteira nos Estados Unidos, você vai comparar ela com o SP 500, que é como se fosse o nosso Ibovespa. Você tem uma carteira de fundo imobiliário, você vai comparar ele com o IFIX, que é o índice que compõe os fundos imobiliários. É tipo o comparativo, é um índice comparativo. Então, quando eu digo bate o mercado, é porque a carteira bateu o índice que ela compara. E o Peter Lynch, mesmo com os seus 700 ativos, bateu o mercado durante todo o tempo que ele aplicou. Agora eu já coloquei duas outras figuras aqui que contrapõem o Peter Lynch, que foi um dos melhores investidores de todos os tempos. Charlie Munger, que dizem que é o melhor investidor vivo hoje, e Warren Buffett, que também dispensa comentário. Todo mundo acho que conhece o Warren Buffett nesse mercado financeiro. Cara, olha que louco. Enquanto o Peter Lynch tinha seus 700 ativos, Charlie Munger falava que ele preferia focar em no máximo 6 ativos. No máximo 6 ativos. E o Warren Buffett falava: você só deve investir no seu ciclo de competência. O que é o ciclo de competência? É aquilo que você entende. Para ser bem resumido, aquilo que você conhece. Eu trabalho com calçado, então eu vou investir em varejistas. Eu construo, então eu vou investir em construtoras. Naquilo que você conhece, naquilo que você sabe medir, naquilo que você está acompanhando no dia a dia. Então, basicamente, Charlie Munger e Warren Buffett tinham essa filosofia. No máximo aí 6 ativos e aplica no seu ciclo de competência. E eles, indiscutivelmente, também bateram o mercado de lavada. Se eu não me engano, o Warren Buffett tem uma média de 22% anualmente, quando você pega na média. Então vai ter ano que ele fez 60%, vai ter ano que ele fez 0%, mas na média ele bateu o mercado disparado, fez 22% por ano. Beleza. Outro cara de sucesso, com uma estratégia muito boa, gosto bastante também, é o Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Ele é o maior investidor pessoa física, ou seja, o cara tem, se eu não me engano, hoje a carteira dele tem uns 4 bilhões aplicado.
Se eu não me engano, no último ano, ele só de dividendos ele recebeu mais de 100 milhões, eu acho que é isso. Eu vi a filha dele comentando, enfim, nos stories. O que é a estratégia do Luiz Barsi? Carteira previdenciária. Ele fala que todo mundo deve investir numa carteira de empresas que geram dividendos. Porque no longo prazo, quando você tiver acumulado muitas cotas daquela empresa, que no longo prazo, quando você tiver acumulado muitas cotas dessa empresa, você vai ter uma renda passiva, ou seja, seu dinheiro está aplicado, essas empresas pagam dividendos e você recebe essa renda passiva. Você vai viver dessa renda passiva, ou seja, no final, igual no meu caso, daqui 30 anos, quando todas as empresas que eu invisto começar a pagar os dividendos e eu tiver acumulado bastante cota de cada uma, o dividendo que eu tenho é tão alto que eu vivo disso, aposento, não preciso de mais nada. Essa é a filosofia do Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Ele tem essa filosofia, tornar sócio de empresas e viver delas depois quando você já tiver acumulado bastante patrimônio. Beleza, outro cara que... Rapidão, deixa eu beber uma água. Outro cara que eu gosto muito é o Fábio Holder. Esse cara foi o responsável pelo meu sucesso no mercado financeiro. Por que eu falo meu sucesso? Não é que eu fiquei bilionário com isso, porque como eu já falei para vocês, o que enriquece é o trabalho. Então não é o mercado financeiro que me enriquece. Mas o meu sucesso que eu falo é por eu estar desde o início da minha carteira batendo o mercado, todos os meses batendo o mercado. Então é por isso que eu falo que o meu sucesso é graças a esse cara. A filosofia dele, sensacional. É um jovem investidor, formou e começou a aplicar no mercado financeiro. Ele diversifica a sua carteira de investimento. Hoje o cara já tem mais de 100 ativos na carteira e tá chegando a galera, agora que eu tô vendo o comentário. Valeu Selmo, valeu Caio, são amigos das antigas. Enfim, e tem o Fábio Holder, que é esse cara que eu me inspiro e me ajudou muito na minha carteira de investimentos. Então o que eu quis trazer para vocês com todos esses investidores, tanto Charlie Munger, Peter Lynch, o Primo Rico, Luiz Barsi, Fábio Holder, enfim, todos eles. Cada um tem sua estratégia de investimento bem definida, bem definida. Os caras têm o foco do que vão fazer e os caras fazem. Então os caras têm todos aqueles pilares que eu falei. E esse para mim é o ponto central da minha filosofia. Você tem que ter, todos eles começaram aplicando na bolsa, porque tem uma fonte de renda primária, não veio da bolsa dependendo dela. Então você não pode fazer da bolsa um lugar de dependência, você tem que aplicar fora dela, para depois fazer o patrimônio ali dentro. Então esse é o primeiro, que enriquece o trabalho, foco no longo prazo. Luiz Barsi hoje tem mais de 80 anos, Charlie Munger, se eu não me engano, 90 e poucos, Warren Buffett, mais de 80 anos, os caras estão lá, aplicando, fazendo dinheiro, o quê? Focou no longo prazo. O cara não desistiu na primeira queda, na primeira pandemia, nos primeiros 40% que caiu, não, focou no longo prazo. Constância, todos os meses. Por exemplo, o Primo Rico, ainda que ele tenha aquela estratégia do caixa de oportunidade que eu falei para vocês, mas está lá. Todos os meses o cara faz a mesma coisa, o cara foca na sua mesma estratégia de investimento. Subiu, ele vende, caiu, ele compra e vai rebalancear a carteira. Ou seja, ele tem a constância daquilo que ele acredita. E a disciplina, o que é a disciplina? É seguir tudo isso. O cara não se deixou levar porque o mercado caiu, o mercado subiu. O cara não se deixou levar porque esse mês foi ruim. Não. O cara segue aquilo que ele passou. A estratégia dele está bem definida. E é isso que eu quero passar para vocês. Primeiro, obedeça esses 5 pilares. E agora que eu vou falar um pouco mais de como construir sua carteira, tendo os 5 pilares bem feitos, 5 pilares bem estruturados, eu tenho certeza absoluta, mas eu tenho certeza absoluta mesmo, que vocês vão conseguir montar uma carteira vencedora. Porque, como diz uma frase, se eu não me engano, não sei se é do Peter Lynch, se é do Warren Buffett, inclusive está anotado aqui no e-book, mas já joguei as páginas para lá, não vi. O segredo para ter uma carteira vencedora na bolsa não está na compra ou na venda, está na espera. Então, o segredo não está você ficar comprando ou vendendo, não está no melhor preço que você pagou, na melhor venda que você fez, não está nisso, está na espera. E o que é essa espera? É você fazer isso todos os meses, fazer isso vários anos. É esse o resultado que você vai de fato vencer e ter sucesso na bolsa. É assim.
Beleza. Então, o que juntou para mim todas essas coisas que esses caras fizeram foi longo prazo, constância e disciplina. Um diversificou mais, outro diversificou menos, mas esses 3 pilares estão muito presentes. E é isso que vocês precisam ter: constância, disciplina e longo prazo. Porque no fim, a bolsa só tem um rumo, que é para cima. Nos últimos 200 anos, a bolsa só sobe. Então, se você tiver esses 3 pilares, eu tenho certeza que vocês vão acumular patrimônio, vocês vão multiplicar patrimônio. Se vocês comprarem boas empresas, vocês vão fazer tudo isso, porque a bolsa só sobe. A bolsa no longo prazo só sobe. 200 anos de bolsa subindo. Então, não tem para onde correr. Aplicou, seguiu os pilares, você vai acumular, você vai multiplicar patrimônio, você vai preservar patrimônio. A bolsa só sobe. Galera, então eu acho que eu cheguei aqui agora, com 40 minutos de live. Eu falei tudo da filosofia de investimento. O que eu vou falar para vocês aqui agora é o que vocês devem fazer para começar a investir. Vamos lá. Vocês tem uma cadeia de prioridade. Eu seria, na minha visão, irresponsável se eu falasse para vocês assim: cara, então você está desempregado, começa a investir. Você está ganhando pouco, começa a investir. Não, tem uma cadeia de prioridade que você deve seguir para começar a investir. Então eu vou falar cada uma delas, eu vou explicar cada uma dessas prioridades, e você vai se identificando. Não, essa para mim tá de boa, essa segunda tá de boa, a terceira tá de boa. Eu acho que são 1, 2, são 5. Eu elenquei 5 prioridades para você começar a investir. Depois que você fizer todas elas, que a quinta é você de fato iniciar nos seus investimentos. Então vamos lá. Fonte de renda, trabalho. Então, a fonte de renda primária. Essa para mim é a primeira cadeia é a primeira na cadeia de prioridades. Fala, Gil. Obrigado por ter vindo aí. Falou que vinha e apareceu mesmo. Cara, então, a primeira cadeia de prioridades é fonte de renda. Primeiro você tem que estruturar. Primeiro você tem que trabalhar. Primeiro você tem que estar trabalhando. Você tem que estar gerando uma renda suficiente para estar aplicando na bolsa. E na minha opinião, eu já vou limitar aqui o que eu acho que é válido para você estar aplicando na bolsa de valores. Na minha opinião, o valor mínimo de aplicação para que você possa fazer conta, para que você possa sonhar, para que você possa chegar lá no fim e falar: não, vai valer a pena, é no mínimo R$1.000 por mês. R$1.000 por mês aplicado, no mínimo isso. Abaixo disso eu não vou conseguir aplicar na bolsa, abaixo disso não vai me gerar resultado? Não é isso que eu estou dizendo. Mas abaixo disso, eu falo que você não consegue gerar uma carteira de dividendo suficiente para você ficar tranquilo. Agora, em contrapartida, eu entro no outro ponto. Se você é jovem, você tem 18 anos, você tem 24 anos, você tem 25 anos, você tem 27 anos, que é o meu caso, 28 anos. Nós somos jovens. Cara, se você tem a oportunidade de começar com 500, você tem a oportunidade de começar com 300, começa. Por que eu estou dizendo isso? Porque conforme sua renda for aumentando, conforme você for trabalhando, que é aquela primeira, né? Que é a primeira cadeia de prioridade. Conforme você for aumentando a sua renda, você vai tendo mais capacidade de investir, beleza. Lembra daquilo que eu falei do fator tempo? Que os primeiros 20% de aporte representam os 80% final? Pois bem, então tem que começar, cara. Tem que começar. Se você tem a oportunidade de aplicar 500, começa com 500. Desde que você saiba que você tem que aumentar esses aportes para que eles te gerem resultados. Agora, para uma pessoa que está assistindo a live, não sei se tem, e ela tem 45 anos e ela consegue investir R$300 por mês, não dá. Não dá nem para eu te falar que a bolsa é para você. O que eu te dou de conselho? Invista em você. Primeiro você tem que conseguir fazer um curso profissionalizante, falar inglês, focar em você, desenvolver as suas habilidades para que você consiga gerar uma fonte de renda capaz de você aplicar na bolsa e gerar resultado. Então, eu tenho que ser honesto, eu tenho que falar a verdade, porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não quero que você venha achando que você vai ficar bilionário aqui, não é isso.
Então, primeiro você tem que ter esse mínimo que eu julgo necessário, mas essa é a minha visão, que eu julgo necessário para você ter opção de ter o sonho de conseguir, fazer o seu plano, fazer o seu mapa para conseguir de fato ter sucesso na bolsa. Então, para mim, o mínimo é isso, é R$1.000 por mês. Beleza. Se você já passou desse filtro, o próximo filtro, reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Você tem que ter um certo valor guardado, isso em tesouro mesmo, ou no Nubank da vida, numa poupança que seja. A reserva de emergência é aquele dinheiro que, por exemplo, você é assalariado, se você for mandado embora, você tem que ter 6 meses, 8 meses, 1 ano do seu custo fixo guardado. Por quê? Você não pode sacar da bolsa um valor, supondo durante a pandemia, 2020, a bolsa caiu 50%, você não tem reserva de emergência, você vai tirar da onde? Da bolsa. O que você fez? Você acabou de deixar 50% do seu patrimônio na mesa, perdeu, já era. Então a reserva de emergência é para você não mexer na bolsa de valor. Então no meu caso eu tenho 8 meses da minha reserva de emergência, que eu conto como supermercado, água, luz, internet. Eu acho que é isso. Enfim, eu sei que eu tenho 8 meses do meu custo fixo guardado. Esse valor eu não posso mexer. Por quê? Se caso acontecer qualquer coisa, eu tenho tempo de buscar outro emprego, eu tenho tempo de fazer qualquer coisa para começar a gerar novamente aquela fonte de renda primária que é o primeiro filtro da cadeia de prioridades. Então, depois que você já tem a sua fonte de renda de trabalho, guarda um dinheiro referente. Começa com 2 meses, começa com 1 mês, e aí você vai aumentando essa reserva de emergência e já vai investindo na bolsa ao mesmo tempo. Mas não deixa de guardar e de montar sua reserva de emergência. Ela é tão importante quanto investir na bolsa de valor, porque ela vai ser a que vai te salvar de você mexer no patrimônio antes da hora. Beleza. Depois da reserva de emergência, eu julgo necessário... isso mesmo. Depois da reserva de emergência, eu julgo necessário ter um dinheiro em espécie. E o que é esse dinheiro em espécie? É dentro da sua casa. Você tem que ter aí, quanto maior o seu patrimônio, menor a porcentagem dele em espécie. Para que serve esse dinheiro em espécie? Inclusive eu falei nos stories no Instagram, alguém me perguntou sobre isso e eu respondi. O dinheiro em espécie, se tem a reserva de emergência, que é para ficou desempregado, esse mês a sua loja vendeu pouco e aí você precisa da reserva de emergência, a reserva de emergência é para isso. O dinheiro espécie é a emergência da emergência. É aquele dinheiro que você nunca quer mexer, que você nunca vai mexer, que você nunca na sua cabeça quer mexer nele. Que é o quê? Um cara entrou na sua casa para te roubar, o cara tá te exigindo dinheiro, tá batendo na sua esposa, precisa de um dinheiro, você tem que ter um dinheiro espécie para entregar pro cara. Você precisa de fugir por algum motivo que seja, você precisa de um dinheiro para uma fuga, tem que ter um dinheiro espécie. Aconteceu um acidente agora e você precisa de agora resolver isso, não tem internet, você está sem Pix, está sem o celular, aconteceu um acidente e sei lá, roubaram seu celular, levou e você precisa de um dinheiro, você tem que ter um dinheiro espécie. Então o dinheiro espécie, ele é tão importante quanto as outras coisas. Por quê? Ele é para te atender imediatamente. Isso é a importância do dinheiro espécie. Eu julgo necessário aí de 1% a 5%. Vai depender do quê? Do tamanho do seu patrimônio aplicado. Então de 1 a 5% eu acho que é o ideal. Caixa. Vamos lá. Eu falei para vocês que eu não faço caixa de oportunidade. E expliquei inclusive o porquê, dei os motivos e falei do estudo que tem. Mas eu sei da minha realidade. Eu sei da minha fonte de renda, eu sei o quanto que eu faço no mês, eu sei o quanto que eu ganho no mês, eu sei da estabilidade do meu negócio, eu sei aonde que eu caio, se tudo ruir, enfim, eu sei da minha vida, eu sei da minha condição. Então, se eu fosse para dar um conselho e ensinar alguma coisa, que é o caso que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, eu diria, faz um caixa. Nem que não precisa de ser de oportunidade, mas faz um caixa. Esse caixa é para te dar tranquilidade. O que é essa tranquilidade? Você já tem a sua reserva de emergência, ou seja, você já sabe que fome você não passa. Você já tem um dinheiro espécie, que é o quê? Se precisar ir de alguma coisa muito rápida, eu tenho aqui na mão. O caixa de oportunidade que eu estou dizendo é o quê? Apareceu uma moto barata para comprar. Cara, você vai lá, compra essa moto na hora.
Porque isso vai te trazer bem, isso faz bem pro ego. Você vai contar para um amigo que você pagou barato, entendeu? Apareceu um terreno no jeito, você vai lá e compra. Na bolsa agora, trazendo essa mentalidade para a bolsa. Você está pagando aí todos os meses, igual aconteceu comigo agora em Magazine Luiza. Você está pagando todos os meses 25, 26, 30 reais em Magazine Luiza. De repente a Magazine Luiza cai para 5,50. Você fala, puta merda, tá barato pra caralho. Você entra pesado, compra. Isso te dá o quê? Dá tranquilidade, você acha que você está fazendo um bom negócio, isso te dá autoestima, você vê que você tá indo bem, vamos dizer assim. Então, como dica, eu dou para vocês, porque eu não sei a realidade de vocês. Então, cada um receba enfim, esse item na cadeia de prioridade, é isso. Esse item na cadeia de prioridade, cada um receba ele e alinhe dentro da sua realidade. Você conhece muito melhor do que eu. Você se conhece a sua realidade muito melhor do que eu. Se fizer sentido para você, faz um caixa. E aí deixa de caixa aí de 5 a 10% do seu patrimônio aplicado. E aí você usa esse caixa para essas horas que eu citei. Então, para vocês eu tenho que indicar. Para mim não faz sentido, mas eu já igual eu falei para vocês. Beleza. Então agora é a carteira de investimento. Esse é o último item da cadeia de prioridade. Depois que você passou por esses 4, agora, na minha visão, chegou a hora que você pode investir. Agora é a hora que eu falo, cara, invista, bota a mão na massa. Você já ganha seu dinheiro, você já sobrevive do seu trabalho, você já tem uma reserva de emergência, você já tem um dinheiro em espécie, você já tem o seu caixa. Chegou a hora de você investir sem sombra de dúvida. Chegou a hora de você acumular patrimônio, multiplicar seu patrimônio e preservar todo ele. E é na bolsa de valor que você faz isso. Então é igual eu falei para vocês. Agora eu posso falar, porque quem não ficou, depois que eu falei que você tinha que receber no mínimo R$1.000 para investir, quer dizer, depois que eu falei que você tem que guardar no mínimo R$1.000 para investir, muita gente saiu da live. Beleza, faz parte. E agora eu vou falar para vocês que quem for investir menos que isso, tem ativo para isso também. Cara, eu, por exemplo, desde que minha esposa estava grávida, eu comecei a montar uma carteira de investimento para o meu filho. E essa carteira, todos os meses eu aplico R$300 para ele. E o que eu faço? O que é o objetivo dessa carteira? Quando ele tiver com 18 anos de idade, eu vou ter um valor ou para ele montar o primeiro negócio dele, igual como nós somos do comércio, como nós somos lojista, montar a primeira loja para ele, ou pagar a faculdade dele, ou ele começar a fazer uma casa para vender, enfim, eu estou guardando um valor para que quando ele completar seus 18, 16, 20, quando eu julgar que ele já é capaz, eu tenho um dinheiro para ajudar ele a começar a vida, vamos dizer assim. E R$300 por mês. E aonde eu aplico o dinheiro do meu filho? IVVB11. É o índice que copia, vamos dizer assim, o SP 500, que é a Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Todos os meses eu vou lá, compro os R$300 do meu filho, às vezes o meu sogro dá dinheiro, isso aqui é pro Daniel. Agora foi aniversário dele, dia 28 de dezembro, meu avô foi lá, isso aqui é do Daniel. O que eu peguei? Eu pego isso, aplico, tá lá guardadinho para ele. Quando ele completar seus 20 anos vai estar lá. Sabe quanto que rendeu o IVVB11 esse ano? 40%. Por quê? Além da valorização das empresas americanas, ele é atrelado ao dólar. Nosso dólar saiu de 4 conto para 6. Então esse é o milagre do IVVB11. É um ativo sensacional. E eu julgo ele, eu não vou te falar assim que... Tem gente que investe só em ETF, que é o IVVB11, é um ETF, investe só em ETF. Nesse caso específico do meu filho, é para ele, porque o IVVB11 aqui no Brasil não paga dividendo, então ele não vai me gerar uma renda passiva, por isso que eu não invisto só nisso aí. O IVVB11 é um lugar que você vai multiplicar o patrimônio, você vai lá comprar tal, ele vai subindo ou vai descendo, enfim, é um ativo que não paga dividendo. Tudo que as empresas pagam vai reacumulando dentro da sua própria cota, então ela vai crescendo de valor. Então é o caso específico para o meu filho. Beleza, e por que eu estou falando tudo isso? Porque agora chegou a hora de você montar sua carteira de investimento. Se você preencheu todos os outros itens da cadeia de prioridades, agora é a hora, cara. E eu vou te falar agora os primeiros passos que você vai fazer. É de fato botar a mão na massa. Você já tem os pilares que você tem que ter para investir,
já preencheu todas as cadeias de prioridade para você começar a investir. E agora eu vou te falar como que você vai fazer para investir. É o passo a passo, não tem treino mais fácil do que isso. Primeira coisa, primeirinha, abrir uma conta em um banco digital. Ah, Alessio, por que isso? Eu já tenho conta na Caixa, tenho conta no Bradesco. Beleza, boa coisa você faz, beleza, mas eu quero que você abra uma conta num banco digital para você entender como que funciona para abrir uma conta numa corretora, que vai ser o segundo passo. Por quê? O banco digital, ele vai te pedir lá seus documentos, uma foto, e ele é digital, porque corretora você não tem jeito de ir lá falar com o seu gerente no Caixa Econômica, da Caixa Econômica. A corretora, ela é digital, você vai abrir digital. Então, por isso que eu falo, primeiro abra a conta no banco digital, porque quando você finalizar a abertura dessa conta, quando você for fazer a abertura na corretora, você já vai ter passado por todos os passos, você já vai saber como é que funciona, você já vai ter tranquilidade, você vai ter segurança, você vai ver que ninguém rouba seus documentos, que ninguém faz nada, entendeu? Então, primeiro abre a conta no banco digital. E por que eu falo num banco digital e não num banco desses bancão que a gente fala, no banco tradicional? Porque no banco digital você não vai pagar taxa nenhuma. Então você pode abrir 30 contas em cada banco digital aí, você não vai estar pagando R$1 de taxa. Então, é o custo do aprendizado. Eu quero que vocês abram uma conta num banco digital para vocês aprenderem. Só isso. E quais são os bancos que eu falo para vocês abrirem? Cara, tem 3 bancos bons aí. C6 Bank, o New Bank, que inclusive fez IPO agora na Bolsa dos Estados Unidos, e o Banco Inter. Beleza? Abriu a conta no banco digital, começou a mexer, entendeu como é que funciona. E tem muita gente aqui que está assistindo e vai assistir ainda que já tem conta. Então, vocês já estão meio caminho andado. Próximo passo, abrir conta em corretora. Quem abrir conta no Banco Inter, lá mesmo já consegue investir por lá. Se você abriu em outro banco e aí quer investir numa corretora, tem lá Clear, XP, Modal, Rico, enfim, nessas 4. Eu aplico na XP, na Modal e na Clear, nessas 3. Na Rico eu não invisto. Mas enfim, eu tô citando isso para vocês entenderem que é seguro, que não tem BO nenhum. Eu não estou recebendo nada de nenhuma delas, então por isso que eu estou falando de vários concorrentes, porque eu quero que vocês abram uma conta numa corretora. E aí vocês vão ver de acordo com a necessidade de cada um. Aquele que tem um patrimônio grande, vai aplicar numa corretora. Aquele que às vezes está preocupado com taxa, por exemplo, não quer pagar nada de taxa, tem a Clear. Aquele que vai fazer aporte de 10, 20, 30, 50 mil, o que é uma taxa dentro da XP, tendo uma oportunidade de estar ali, tendo acesso a mais produtos, enfim, o cara vai aplicar na XP. Então, abra conta na corretora, escolha a corretora dessas que eu te falei, Clear, Modal ou XP, e vá ser feliz. Beleza, transferência de recurso. Você já abriu a conta no seu banco digital, mandou dinheiro para lá, abriu a conta na corretora, manda dinheiro para a corretora. E agora é a hora de investir. Beleza, você vai abrir um home broker e vai investir. E hoje eu conversei com o Rodrigo, muita gente conhece ele aqui da turma de cachorro. Quem é seguidor antigo, da época que a gente postava bastante coisa de material de cachorro aqui, sabe de quem é o Rodrigão. E ele falou, cara, Alessio, eu gostei porque ele me ajudou a fazer o e-book, ele manja demais em arte. E aí ele falou, Alessio, gostei demais, o produto tá sensacional, mas eu vou te falar, eu sou jacu. Eu de fato não entendo porra nenhuma disso. E eu, pra ser sincero, tenho até medo de investir. Eu precisaria que você fizesse pra mim um produto, tipo assim, você vai abrir um vídeo e vai ensinar como abrir conta na corretora. E aí você vai abrir uma conta numa corretora para alguém ver se abrindo, para ter confiança de como é que abre, você mostrando cada passo a passo. Ah, agora você vai fazer a transferência de recursos, você vai fazer um vídeo, tal. Eu falei, beleza, Rodrigão, entendi, obrigado pelo feedback, mas eu quero te falar um negócio. Cara, esse material que você está me pedindo já tem no YouTube. É só você abrir, vocês têm que aprender a usar o YouTube. Joga no YouTube, como abrir conta na Clear, como abrir conta no Nubank. Tem o passo a passo. O YouTube é uma fonte inimaginável de tanto conteúdo. Então vocês entram, digita o que vocês querem aprender. Eu quero abrir igual eu já passei o passo a passo. Segue esse passo a passo. Como abrir conta no banco digital, como abrir conta no Nubank. Assiste um vídeo no YouTube, você vai ver tudo como é que abre. Como abrir conta na corretora. Tem um vídeo no YouTube. Depois que você já transferiu para a corretora, como que você abre um home broker, que é onde você compra uma ação.
Tá tudo no YouTube. E tá de graça, você não vai pagar nada por isso. Porque se eu montar um material disso, eu vou ter que cobrar, vai me dar um puta trabalho. Então tem vídeo no YouTube explicando cada passo a passo. Cara, entra nesses vídeos e segue o passo a passo e vá ser feliz. Aí depois que você já fez a transferência de recurso, você já está investindo, já está entendendo, já está lá no mercado financeiro, você precisa de declarar imposto de renda. Então eu indico vocês a calculadora Secom, é a que eu uso. Também não estou ganhando nada por isso, está lá no meu e-book. Vocês entram na calculadora Secom e mandam as notas de corretagem. O que é as notas de corretagem? É todo o histórico das suas ações, das suas operações. Você foi lá e comprou isso, vendeu aquilo, comprou isso, vendeu tudo. Você entra na calculadora Secom, anexa a nota de corretagem, ela faz toda a conta do seu imposto de renda, você só declara e já era. Então, isso aqui é só uma dica mesmo para depois que você já começar a investir. Beleza, então agora eu vou falar para vocês como montar de fato a carteira de investimento. Mas antes disso, eu queria saber como é que tá, o que vocês estão achando, porque já estamos aqui com 1 hora de live. Eu acho que agora vai mais uns 40 minutos, 1 hora. Queria que vocês mandassem aí se tem alguma dúvida até agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu respondo aqui agora, antes da gente entrar para essa segunda parte. Se quiser dar um break também para tomar uma água, pegar uma água, nós temos mais algumas coisas aqui para falar. Tem alguma dúvida aí, galera? Esses 21, acho que nós estamos com 21 agora simultâneo, mas já deu pico aqui grande de gente. E para quem está chegando agora, mais uma vez, estou vendo que tem hora que aumenta, diminui, aumenta o número de espectadores. Para quem está chegando agora, não é uma live sobre cachorros, mas estamos aqui no perfil do Cão de Trabalho. É uma live sobre finanças. Tem aqui no link da descrição um e-book que é o resumo de toda essa live. Ele é R$3,90 e se você digitar no ao vivo lá ainda, você ainda recebe 50% de desconto. Você vai pagar R$2 no resumo dessa live, que é o e-book que eu montei. E se você quiser ele de graça, que eu não estou cobrando pelo e-book, se você quiser ele de graça, você tem também aqui no link da descrição um formulário que você vai preencher e eu vou te enviar o e-book gratuitamente no seu WhatsApp depois que acabar essa live. É só porque eu não dou conta de, durante a live, mandar o e-book para todo mundo. Beleza? Então beleza, todo mundo falou que tá tranquilo até agora, vamos continuar. Turma, seguinte, chegou a hora de montar a carteira de investimento. Como que você vai montar sua carteira de investimento? Primeira coisa, cada carteira de investimento, ela tem o seu perfil, ela tem a sua cara. Por quê? Lembra daquele ciclo de competência que o Warren Buffett falou? Cada pessoa tem. Eu tenho mais afinidade com o comércio, eu tenho mais afinidade com a construção civil, com a área agrícola, com fundo imobiliário. É onde eu tenho mais familiaridade, eu entendo melhor. Às vezes por eu ter feito engenharia, eu entendo um pouco de energia, eu sei o que acontece dentro de uma Taesa, eu sei o que acontece num porto seguro, que é uma seguradora, porque eu sei ler os números ali. Enfim, tá dentro do meu ciclo de competência. Beleza, você vai começar a montar sua carteira. O que é o certo de você fazer? Não, eu vou entrar, vamos lá, vou mandar aqui para vocês agora no chat. Vocês vão entrar num site que chama Fundamentei. Joga isso aí joga aí no Google e vocês vão achar. Fundamentei. Vocês vão entrar nesse site e lá tem listado, por exemplo, tem um ranking das melhores ações que a galera votou, dos melhores fundos imobiliários que a galera votou. Isso aí já te ajuda muito. Por quê? Você vai... e outra coisa, lá tem uns filtros. Não, eu quero ver sobre mercado imobiliário, eu quero ver sobre varejistas, eu quero ver sobre energia, eu quero ver sobre petróleo. E lá vai mostrar todas as empresas dentro do segmento que você filtrou. Isso já te ajuda a você começar a conhecer as empresas que fazem parte do seu ciclo de competência. Vou te dar um exemplo. Você conhece muito não é isso. Voltou aqui o pensamento. Você vai descobrir
quando você entrar no Fundamentei, que bastante empresa que tem lá é listada na bolsa e você nem sabia. Tem empresa que você convive no dia a dia, você abastece todo dia, você compra roupa, você entra na internet, você compra uma coisa por lá e você nem sabia que estava listada na bolsa. Mas você conhece aquilo ali, você está vivendo, você está vivenciando esse seu dia a dia. Então você vai descobrir ali dentro daquele ranking, você vai, cara, nossa, eu nem sabia que, sei lá, Petrobras, que eu abasteço todo dia, tá tão bem colocado nesse ranking. Porra, nem sabia que a Lojas Renner que eu fui ontem tá tão bem listada. Eu comprei um trem na Americanas tal dia e ela tá aqui, ela é a quarta melhor. Então, tipo assim, você já vai começar a descobrir coisas que é do seu dia a dia, que você compra, você frequenta diariamente e tá lá, listada na bolsa. Quando você vê isso, você já fala, cara, eu quero me tornar sócio dessa empresa. Eu compro dessa empresa, quase tudo que eu compro é dessa empresa. E eu tenho um feedback sensacional, eu gosto demais dessa empresa. Tudo que acontece aqui eu entendo, eu gosto. Eu quero me tornar sócio dessa empresa. Beleza, então esses vão ser os primeiros passos que você vai dar. E outra coisa que eu falo, a primeira carteira, os seus primeiros ativos, eles nunca serão os últimos. Você vai, no início você vai errar, no início você vai comprar uma ação e você vai falar, cara, que latada. Depois que você começar a entender, você vai falar, que latada, vou desfazer desse ativo. Beleza, mas você tem que começar. Então por isso eu falo, monta ali seus círculos de competência, entra no Fundamentei, dá uma olhada em cada um desses ativos e começa a se familiarizar, vamos dizer assim. Beleza. E como que você vai montar essa carteira de investimento? Agora sendo bem específico, você vai fazer um balanceamento teórico dela. Como é que é? Você vai pegar lá, não, eu tenho ação no Brasil, eu tenho fundo imobiliário, tenho ação nos Estados Unidos, eu tenho criptomoeda, eu tenho REITs, que é o fundo imobiliário dos Estados Unidos, eu tenho ETFs. Como que eu vou montar isso? Cara, não complica não. Começa com ação brasileira e fundo imobiliário. Foi do jeito que eu comecei. Eu não comecei tendo 1 milhão de coisas, não, começa. Então monta, não, eu vou começar minha carteira com 50% de ação brasileira, 50% de fundo imobiliário. Beleza, monta essa carteira teórica, começa por ela. Daqui 6 meses, quando você começou a mexer, você já vai falar, não, eu tenho condição agora de estudar e colocar um pouco de ação nos Estados Unidos. Eu vou abrir minha conta na Avenue Securities, que é onde, por exemplo, eu invisto lá nos Estados Unidos. Não, vou transferir recursos para lá e vou começar a comprar ação lá dos Estados Unidos direto. Vou diversificar minha carteira. Já não quero ter mais 50-50, eu quero mandar 30% do meu patrimônio para fora. Beleza. Agora você vai remanejar, você vai mudar a sua carteira. E não tem problema, desde que você tenha na sua mente a filosofia, que é aquilo tudo que eu já contei para vocês. Então, lá no meu e-book, eu coloquei lá uma composição totalmente aleatória, só para vocês entenderem o universo que a gente tem de ativo. E para você começar a montar esse balanceamento que eu falo macro. O que é o macro? Primeiro você define quanto que você vai ter em ação brasileira, para depois você entrar nas ações brasileiras e definir o peso de cada um dos ativos. Então primeiro, vou ter 20% em fundo imobiliário, 30% em ação do Brasil e assim por diante. Então primeira coisa, macro. Faz o balanceamento macro da sua carteira. Depois que você foi lá e balanceou macro, você pode entrar dentro de um dos ramos. Por exemplo, 30% na ação do Brasil, beleza. Agora, dentro da ação brasileira, como é que eu vou dividir elas? Eu quero ter 10% no setor imobiliário, na construção civil, eu quero ter 10% no setor de energia, quero ter 10% de ação de seguros, enfim. Aí dentro da ação brasileira, você vai definir os novos balanceamentos. Quando você fizer isso, aí que você vai procurar e definir os pesos de cada ativo daquele setor. Ah não, agora dentro do setor de energia, que eu tinha falado que ia ser 10%, agora eu vou colocar 3% de Taesa, vou colocar 5% de Engie e vou colocar 2% de Equatorial. Beleza, aí completou seus 10% de energia, no setor de energia. E vai fazendo assim para todos os outros setores. Então, começa macro e vai fazendo micro até chegar na escolha de cada ativo. Tem gente, por exemplo, igual o G. Anderson, meu amigo, que fez o curso de day trade latada comigo, lá no início dos investimentos, que está aí na live. Ele gosta muito de livros, então eu vou indicar aqui para vocês 5 livros.
Nada mais que isso. Você não precisa de ler mais nenhum livro além disso para você formar sua filosofia e entender de mercado financeiro. Nada mais que isso. 5 livros. Anota aí. The Complete Investor, que é do Charlie Munger, que é aquele cara que eu citei, aquele baita investidor que eu citei. Então eu vou jogando aqui. The Complete Investor. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, Ações para Longo Prazo. Esse é o segundo livro. Ele é do Jeremy Siegel. Esse é o segundo livro. Terceiro livro, Investidor de Bom Senso. Investidor de Bom Senso. Quarto livro, Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. E o quinto, ele não é livro. O quinto livro são as cartas do Warren Buffett. Porque o Warren Buffett tem uma empresa, chama Berkshire. E todo final de ano, ele faz uma carta. No início ainda era mais ele que fazia. Ele faz uma carta para os acionistas da empresa dele. E essas cartas, elas são verdadeiros espetáculos de tanto conteúdo. São verdadeiros espetáculos mesmo. Então, ele não é livro. Você tem que entrar ano por ano lá na empresa dele e pegar ano por ano, 2020, 2021, quais foram as cartas e o que ele escreveu. Mas, cara, cada carta dele ali é um ensinamento. De fato, no mercado financeiro, você aprende muito com tudo que ele explicou ali. Tudo isso de filosofia que eu estou te falando, filosofia do mental mesmo, do investimento, para quando você vê lá seu valor caindo, ou sua empresa subindo demais, sua carteira valorizando demais, você não vender, e quando estiver caindo demais, você não vender e perder tudo. Então, o mental nas cartas do Warren Buffett é sensacional. Eu até citei uma coisa aqui que eu acho importante falar um pouco mais. Porque eu cito muito, e eu acho que muita gente também fala, de quando a bolsa está caindo muito e você se desesperar e vender e sair do mercado. Mas tem um outro lado também, que faz parte do mental, e a gente às vezes não coloca isso na conta. É quando a bolsa está subindo demais. E muita gente ele não aguenta segurar a ação. Por exemplo, eu citei no início da live um ativo que explodiu esse ano, uma criptomoeda, chama Axie Infinity. Eu posso errar, mas eu acho que eu posso errar porque o valor foi muito alto e eu não estou com ele aqui anotado. Se eu não me engano, o ativo valorizou 10.000%. É coisa absurda, dentro de um ano. Agora é essa a reflexão que eu quero trazer para vocês. Quantas pessoas investiu lá no início e vocês acham que segurou até o último pico do investimento? Cara, eu tô para te falar que não deu 1%, muito menos que 1%. Por quê? Quando sobe demais, você também tem a tendência de vender. Você acha que você está liquidando, ganhando dinheiro, você vende. Agora eu vou falar de um ativo meu, que aconteceu comigo isso. Porque eu não tinha Axie Infinity, eu não tenho na carteira. Mas um ativo que aconteceu comigo, Taurus. Taurus é uma empresa que quando eu investi, ela estava fazendo turnaround, que é o quê? Saindo do prejuízo e aí entrou uma nova gestão, mudou a gestão da empresa e ela começou a dar lucro. Então ela estava com as ações valendo, a primeira ação que eu comprei foi R$ 2,50, absurdo de barato. Mas naquela época era uma empresa muito arriscada, como ainda é uma empresa muito arriscada. Então o que eu fui lá? Comprei pouquinho da minha carteira, se eu não me engano eu comprei 1%. Daqui a pouco as ações saíram de 2,50, foi para 3, foi para 4, eu estudando a empresa, ela a cada trimestre ela dando lucro, ela melhorando o seu lucro, melhorando a margem, aumentando a fábrica. Eu fui falando, não, agora eu vou sair de 1% e vou alocar 4%. E fui aplicando. Hoje a ação está 24 e poucos reais. Ou seja, eu posso conferir aqui, mas não, enfim, não vou abrir aqui agora, mas dentro do meu preço médio, a ação valorizou 500 e poucos por cento, eu acho, 400 e poucos por cento, uma coisa assim. Mas eu segurei, estou até hoje com a ação, não vendi. Quantas pessoas, quando ela multiplicasse por 100, já teria liquidado, já teria vendido? Eu não, eu estou segurando. Então, tem o ponto que você vende na baixa
de desespero, a hora que você vê igual na pandemia, certas ações minhas caem de 50%, 60%, a galera vai lá e liquida de medo. E tem também quando você está ganhando demais, você fica tão eufórico e vende, e liquida. Então por isso a importância lá daqueles pilares que eu falei para vocês de ter a estratégia bem definida. Beleza, agora vamos direto ao ponto. Tudo isso aqui que eu montei para vocês, eu criei, além dessa live, vocês podem ficar até o final que vai ter coisa boa. Eu criei, além dessa live, 2 produtos. Se você que está assistindo a live quiser conhecer a minha carteira de investimento. Você quer conhecer minha carteira de investimento? Beleza. Tá aqui no link da descrição o link para você estar comprando o e-book, ou eu não sei se ele já está disponível, no link ali eu deixei 2 opções, ou você está comprando o e-book ou está preenchendo o formulário para eu estar entrando em contato com você e eu te oferecer a minha carteira de investimento. Enfim, R$ 97,00 minha carteira de investimento. Se você quiser conhecer todos os ativos que eu invisto, cada peso que eu dou para cada ativo, mas aí você tem que entender uma coisa, essa carteira é a minha cara, é aquilo que eu falei, é o meu ciclo de competência, é aquilo que eu estudei, é aquilo que eu acredito. Então, se você quiser conhecer do jeitinho que eu aplico todos os meses, essa carteira de investimento minha foi responsável por mais de 150% de rentabilidade. É uma rentabilidade sensacional para quem vende calçado, para quem é construtor de casa. Eu não vivo de bolsa, eu não sou investidor de bolsa, então eu não fico lá todo dia vendo mercado, estudando mercado, vendo a empresa que caiu mais, não. Montei minha carteira, é uma carteira vencedora desde o início, nunca perdi para o mercado, sempre bati o mercado de lavada. Por exemplo, esse ano, o mercado, que eu já expliquei para vocês o que eu defino como mercado, que é o Ibovespa, para mim, né, quando eu comparo com a minha carteira, o Ibovespa caiu 11%. Minha carteira esse ano bateu 16% positivo. O Ibovespa com menos 11%, a minha mais 16%. Ou seja, dei 26% na frente do Ibovespa. Bati de lavada. Então, se você quiser conhecer a minha carteira de investimento, beleza? Tá aí o link na descrição. E se você quiser montar um planejamento de carteira, o que é isso? Eu não vou recomendar nenhuma carteira de investimento para você, nem posso, não sou analista de investimento. Então, tudo isso que eu falei aqui nessa live não é recomendação de investimento, cada um é responsável por suas ações, por suas atitudes, mas se você quiser montar um planejamento de carteira, o que é isso? Eu vou abrir uma call com você, você vai preencher um formulário, falar a sua idade, quais são os seus objetivos, e nós vamos junto montar alguns ativos com os pesos já específicos, do jeito que eu conheço, com os pesos específicos, de acordo com o que você me falou, para você estudar e aí definir o que você faz com essa carteira. Eu montei um produto para isso e tá aqui o link na descrição também. E se você quiser estar adquirindo, a gente se fala. Você vai preencher um formulário e depois a gente bate um papo aí de 1 hora, tirando dúvida e falando sobre a carteira, estudando os ativos juntos, beleza? Então beleza, fora os e-books, você tem essas 2 opções, conhecer a minha carteira, comprar ela e poder já começar, porque, tipo assim, o que é a vantagem disso pra mim? É você poder, desde o início dos seus investimentos, conhecer uma carteira de investimento vencedora. E aí, em cima dela, você poder ou não fazer o que você quiser, entendeu? Você pode estudar cada ativo. Não, esse ativo faz sentido para mim, esse não faz. Mas você já conhece uma carteira. Isso eu acho sensacional. Mas beleza. E para essa... Como é que é o nome, gente? Para o planejamento de carteira, eu só tenho 20 vagas. Por quê? Eu vou conversar 1 hora com cada pessoa, ou mais. Vai depender de cada um. Então, para esse planejamento de carteira, eu só tenho 20 vagas. Para conhecer a minha carteira, se você quiser comprar direto a minha carteira, isso não. Isso aí é por sua conta. Você pode comprar e aí você estuda, enfim. Agora, se você quiser um planejamento de carteira da gente estudar junto e montar uma carteira junto para estudo, eu só tenho 20 vagas. E o link também está na descrição. Vai ser um formulário para planejar sua carteira, você preenche e a gente entra em contato. Agora, como eu vi que bastante gente já saiu quando a gente oferece produto e nem é essa a intenção, eu vou falar para vocês que ficou. O melhor é o 0800, que é o bom e o barato. E é aquilo que eu falei para vocês. Como o intuito da live não é vender em si, e sim que vocês iniciem no mercado financeiro, e é por isso que eu estou aqui. Agora eu vou falar para vocês
ativos para vocês estudarem diretamente. Eu vou falar, cara, estuda isso, estuda aquilo, estuda isso, estuda aquilo, estuda isso, estuda aquilo. E por isso fica mais fácil para mim se você já tiver comprado o e-book do resumo da live, ou se você preencher o formulário para eu te enviar o e-book gratuitamente, zero custo, para eu te enviar ele. Só que eu só vou te enviar ele depois do final da live. Por que eu te falei que o melhor é 0800 e o bom é barato? Eu vou indicar para vocês pessoas que trabalham no mercado financeiro e que vocês vão entrar direto no YouTube do cara. Por exemplo, o Fábio Holder, que é aquele que eu te falei que me ajudou muito. Você vai entrar no canal do Fábio Holder e vai lá, você vai na live 1, 2 e 3 dele. Assiste a live 1, 2 e 3. Depois você vai consumir todos os vídeos do YouTube dele. Todos os vídeos, todas as análises, tudo. Você vai entrar no cara chamado Canal do Asvid. Lá no e-book fica mais fácil, porque você vai olhando, vai clicando, já vai caindo direto no canal do cara, é mais fácil. Mas enfim, você vai chegar no canal do Asvid, que é um canal no YouTube também. Ele só faz análise financeira, só análise. O que você vai fazer? Cara, entra em todos os vídeos dele, olha as análises. Você foi lá naquele site do Fundamentei que eu escrevi aí pra vocês, você foi lá, não, eu gostei da empresa que eu conheço aqui, sei lá, veio uma na minha cabeça aqui, Lojas Renner. Você entra lá no canal do Asvid, ele é analista, tem CNPI, você entra lá no canal do Asvid e procura a última análise que ele fez sobre a Renner. Escuta tudo que ele falar. Ele vai ler balanço, vai te explicar o que ele está lendo no balanço. É sensacional e é de graça. Você não precisa de pagar R$1 por isso. O que vai ser o custo disso tudo? Você vai ter que aprender do zero. Mas você não é para isso que você está aqui? Você não quer investir bem? Então, você não quer começar 2022 arrebentando, aprendendo de fato onde você vai investir, como é que você vai montar sua carteira? Eu fiz isso, você pode fazer do mesmo jeito. Eu estou ensinando aqui nessa live o que eu fiz. Então, é isso. Entrou no Fábio Holder, entrou no canal do Asvid, entrou no canal que chama Professor Baroni. Tudo do Professor Baroni é fundo imobiliário. Você quer ficar craque no fundo imobiliário? Você quer aprender tudo do fundo imobiliário? Professor Baroni, todos os vídeos do canal no YouTube. Principalmente, no caso do Professor Baroni, os vídeos mais antigos. Porque esse agora tem umas competiçãozinhas lá que ele fica fazendo, eu não curto muito. Mas enfim, os primeiros vídeos dele era mais raiz, ele explicava melhor o fundamento de cada fundo imobiliário. Mas aí você pode entrar, tipo assim, você gostou do KNR11, que é o fundo da Quineia. Entra lá, joga no canal do Professor Baroni, Quineia, KNR11 e beleza. Você já vai aprender sobre aquele fundo, vai entender o que é o fundo imobiliário KNR11. Beleza. Economista Sincero. Economista Sincero é um canal que você não vai aprender tanto específico de cada ativo. Não vai. Mas você vai aprender sobre... Você vai aprender... Não é nem aprender, você vai entender o mercado no dia a dia. Por exemplo, todo domingo ele faz um panorama de como é que está o mercado, o que você espera. E eu acho ele fera porque ele é bem dinâmico, ele é pra frente, um cara otimista, faz uma leitura realista. Quando é pra meter pau no governo, ele mete o pau no governo, não puxa pra lado nenhum, bate nos dois lados, do jeito que vier. Quando é pra falar de criptomoeda, o que tá acontecendo, o cara fala. Então eu gosto de assistir o Economista Sincero pelo dia a dia, entendeu? Dia a dia do mercado financeiro mesmo, curto demais. E por fim, o canal do Fundamentei, que é aquele site que eu falei pra vocês. O canal do Fundamentei é bem resumido os vídeos dele, se eu não me engano é vídeo de 2 minutos. Aí você fala, cara, mas como é que eu vou ler uma empresa por um vídeo de 2 minutos? Cara, você vai entender a filosofia dele. É uma filosofia simples. Por exemplo, eu não invisto estatal. Pimba, então é uma empresa estatal, o cara nem olha. Mas essa empresa aqui, ela não é estatal, mas ela tem uma governança ruim, porque o proprietário dessa empresa é o André Galvão, que estava metido na Lava Jato, não sei o que. Como é que eu vou me tornar sócio dessa empresa e vou pensar no horizonte de 30 anos ser sócio dessa empresa? Que se foda, não vou mexer com isso não. O cara já larga a mão da empresa. Então é uma análise que você fala, se eu te falar desse jeito aqui, você vai falar, não, mas eu não estou aprendendo nada. O pior é que você aprende, porque... De fato, essas empresas não prestam para você ser sócio. Como é que eu vou ser sócio do Bolsonaro? Como é que eu vou ser sócio do Lula? Como é que eu vou ser sócio da Dilma? Que são os líderes do governo. Não dá, cara. Ora a empresa dá lucro, daqui 4 anos a empresa dá prejuízo, daqui 4 anos dá lucro de novo, daqui 4 anos quase quebra.
Então, ele fala uma análise realista da visão dele. E o porquê que eu falo que é importante você estar assistindo? Porque você vai estar munido já de um conhecimento do Fábio Holder, você já vai ter visto as análises do canal do Asvid, aí você entra no canal Fundamentei, ele vai te passar uma visão dele, e aí você vai formando a sua própria visão. Então, beleza. Fora o YouTube, tem algumas pessoas, alguns influentes no Instagram que eu gostaria que vocês seguissem. Vocês vão ver lá vários tipos de informações. Mas aí a lista é grande, não dá pra eu ler todo mundo não. E aí vai ser só pelo e-book mesmo, quem tem o e-book. Porque a lista é grande, se eu fosse falar que todo mundo não dá não, é muita gente. Mas o que é a ideia disso? Porque eu não sei se vocês sabem, quanto mais a gente acompanha determinado assunto, determinadas pessoas, mais você fica, mais você aprende e mais você é de fato influenciável por aquelas pessoas. Como vocês querem investir bem, como vocês querem ter uma filosofia de investimento boa, o que eu indico a vocês? Façam, sigam bons influentes, que é essas pessoas que eu estou indicando. Mas aí a lista é grande e aí vocês têm que de fato ver lá no e-book. Beleza. Agora, cara, o que eu falo? Esse também eu tô achando difícil. Tá bom. Não, vamos lá. Esse aqui eu vou escrever, eu vou passar para vocês. Primeira coisa, o que eu quero? Quem estiver assistindo que não for comprar o e-book, ou que não comprou o e-book, ou que não vai querer digitar, que não vai querer pegar o link lá na descrição e receber ele gratuitamente, sem eu cobrar nada, gratuito. Se vocês não compram ou não pegou ele gratuito, o que eu falo para vocês? Pega um papel e uma caneta agora. Papel e caneta na mão nesse exato momento, porque eu vou passar para vocês estudo de alguns ativos. E um spoiler, 90% desses ativos aqui, eles compõem minha carteira, eu acho. Pouquíssimos aqui os que não compõem minha carteira. Enfim, que é a ideia? Que é aquilo que eu falei, quem saiu antes vai perder isso. Quem saiu antes achando que eu só queria vender produto vai perder isso. Porque na verdade agora eu vou entregar para vocês empresas para vocês estudarem. Então beleza, como eu acho que eu já falei bastante e eu acho que tá todo mundo aí com papel e caneta na mão para anotar os ativos para vocês começarem a estudar, aí dentro desses ativos, como é que vocês vão fazer? Dentro desses ativos vocês vão identificar o que é o seu círculo de competência. Cara, não, esses aqui é de energia, eu vou começar por eles porque eu trabalho aqui na Copel, eu trabalho aqui na CEMIG, então eu tenho ideia de como é que é isso. Começa pelo seu círculo de competência. Mas eu coloquei um leque razoável, bastante aberto de cada ativo para vocês estarem estudando. Qual que é a vantagem e a desvantagem disso? A vantagem, principal vantagem, eu já vou te colocar na cara do gol com muito ativo bom. Muito ativo bom, pra vocês só chegar e estudar, ativo que é fácil de você ler, ativo que é fácil de você entender. Outra coisa, aquilo que eu falei do YouTube. Pega cada um desses ativos, joga no YouTube e vê o que aqueles caras que eu falei, o que eles estão dizendo, entendeu? O que o canal do Asvid está falando sobre tal ativo, beleza? Então, Giannis mandar ver nos ativos. Bora lá. Fundo imobiliário. KNRI 11. HGLG 11. HGRU 11. IRDM 11. CPTS 11. Cara, fundo imobiliário, começa estudando esses 5 ativos. Começa estudando esses 5 ativos. São ótimos fundos imobiliários para vocês estudarem. Ações no Brasil. Taesa. Vou passar o ticker, igual eu estava passando dos outros, vou passar o ticker. Às vezes fica ruim para entender, mas vamos lá. TAEE3. TAE3, né? ENGIE 3. EGI E3. Raia Drogasil. RADL3. VEG. WEGE3. Lojas Renner. LREN3. BBDC4. Bradesco. Energias Brasil. ENBR3. Equatorial. EQTL3. Porto Seguro. PSSA3. Arezo. ARZZ3. ITUB3. ITUB3. Ambev.
ABEV3. Isso, as ações brasileiras. Parece que a live deu uma travada. Deixa eu dar uma abertura aqui para ver se travou mesmo. Não, tá funcionando normal. Então bora continuar. Porque pela tela que eu achei que tivesse travado. Então eu falei tudo de fundo imobiliário para vocês começarem a estudar. E falei tudo de ações brasileiras para vocês começarem a estudar. Começa por essas. Agora eu vou te falar alguns REITs. O que é REITs? São os fundos imobiliários dos Estados Unidos. Então tem o PSA, EQIX, Triple N, que é NNN. Tem outro que chama Terreno, que é o TRNO. E tem um que chama só O. O ticker dele é o O, só O. Isso são os fundos imobiliários nos Estados Unidos. Vamos lá, stocks. O que são os stocks? São as ações internacionais, são as ações dos Estados Unidos. Cara, não precisa de fugir não. Estuda essas 4, topíssima. Facebook, Amazon, essas 4, estuda isso. ETFs, no Brasil, IVVB11. Nos Estados Unidos, VNQ, QQQ e VOO. Então, essas ETFs. Isso aqui vai virar meme desse jeito, cara. Soletrando cada ticker deles vai virar meme, certeza. Agora, as criptomoedas, para finalizar. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple e a Binance. Estuda essas 5 criptomoedas. Tá bom pra vocês começarem. Tem criptomoeda pra caramba, tem muita coisa boa, tem muita coisa com potencial de valorização. Mas essas 5 aí tá bom. Cara, então é isso. Eu passei pra vocês todos os nossos pilares, passei os grandes influenciadores e as estratégias de cada um, passei também a cadeia de prioridade para você, o que você tem que ter até você começar a investir. Falei como é que você começa a fazer um balanceamento teórico. Tem a minha carteira de investimentos se você quiser comprar. E se você quiser a minha ajuda para a gente estar montando junto uma carteira para você estar estudando, tá também disponível. E além de tudo eu ofereci gratuitamente aí alguns ativos para você estar estudando. E qual que é a diferença disso? Pronto, transfere R$50 e compra qualquer porcaria de empresa, qualquer uma, só compra. Por quê? Pra você vivenciar o mercado. Compra, entra no mercado, começa. Porque, igual eu falei pra vocês, a primeira empresa que você comprar não vai ser a última. Pode ter certeza disso. Sua carteira vai mudar. Segunda, aprenda. Não para de aprender. Eu passei pra vocês no YouTube 5 canais, se eu não me engano, 4, 5 canais muito bons que postam conteúdo semanalmente. Você tem muita coisa gratuita ali pra você estar aprendendo. Aprenda, aprenda, aprenda. Quando sua carteira de investimento estiver montada já, continua estudando, continua lendo os balanços das empresas, continua aprendendo. No mercado financeiro, o que é a vantagem disso? Igual eu falei para vocês, como eu tenho uma carteira tão diversificada, o que eu quero? Eu quero tranquilidade. Então, às vezes eu não fico nessa neura de acompanhar toda notícia que tem de cada ativo. Mas eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre lendo, eu estou sempre seguindo aqueles caras que eu falei. Estou acompanhando os stories deles, eu estou aprendendo. Os caras estão falando todo santo dia de cada ativo, estão dando opinião. E eu estou lá, escuto um, escuto outro, leio alguma coisa e vou formando a minha própria opinião sobre cada ativo. Então isso é aprender, continua. E arrisque. É o último ponto que eu tenho para falar para vocês, arrisca. Risco e retorno andam junto. Estou vendo o Júnior falar aí que não tem confiança de investir na Bolsa Brasileira e que ele prefere as cripto. Cara, beleza, mas a gente não sabe até que ponto as criptomoedas, por exemplo, eu acho que elas têm um risco muito alto mesmo. Você tem risco de uma corretora ser hackeada, você perder tudo que tem lá dentro. Você tem risco de você esquecer, você pode esquecer, você pode ter qualquer doença. Minha avó tem Alzheimer, você pode ter um Alzheimer e perder todas as chaves. Enfim, você pode morrer e não ter deixado a senha da sua cold wallet para ninguém, e aí todo o patrimônio que você construiu não ter ficado para ninguém. E eu não estou falando que você é obrigado a deixar, mas no meu caso, que sou casado, tenho filho,
uma das minhas funções como homem é planejar o futuro da minha família. Se eu morrer hoje, minha esposa sabe exatamente o que fazer, tanto ela quanto meu filho, pro meu filho. Então, a cripto, ela tem um risco muito elevado, por isso o retorno também é muito elevado, tanto para cima quanto para baixo, mas porque risco e retorno andam junto. Então, respondendo isso, eu acho que é importante você ter uma carteira diversificada, que é aquilo que eu te falei, Júnior. Não basta você ter confiança só em cripto. Por quê? Na minha opinião, você não diversificou. Ainda que você tenha 1 milhão de criptomoeda ali, você está exposto só a um mercado, que é o quê? Criptomoeda. Então eu acho importante diversificar, inclusive na Bolsa Brasileira. E aí, o seu balanceamento teórico, que vai ficar na cripto, que vai ficar em ação brasileira, que vai ficar em ação dos Estados Unidos, aí é com você. Aí é você que vai montar o balanceamento, ou se você quiser que a gente monta isso junto, conversa, troca ideia sobre isso, show de bola. Mas eu acho importante essa diversificação. E é isso, cara, arrisca, tem que arriscar. Saia daqui, começa amanhã, continue aprendendo e chega o rei. Arrisca, tem que arriscar, tem que entrar na bolsa, que é aquilo que eu falei pra vocês. Cara, é isso. Finalizamos a live com 1h30. Acho que eu passei bastante conteúdo pra vocês. Que vocês quiserem trocar ideia sobre alguma coisa, agora já ficou bastante pouquinha gente no final, ficou só os raiz pra caralho, que já pegou tudo aqui da filosofia, já pegou os ativos para estudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, essas pessoas que sobraram na live, estou aqui disponível para responder. Senão eu vou estar encerrando a live e agradecendo cada um de vocês. Olha o LNG aí falando que tem ações, cripto, FII e perde dinheiro perco dinheiro no trade. O negócio é meter a cara. Cara, a melhor coisa que eu fiz foi ter largado o trade. Nossa, day trade é lambança. Perdi demais. Pra mim, o que deu resultado, o que dá resultado, o que eu confio, o que eu acredito, porque todos os grandes investidores ganharam, foi assim. É isso que eu apresentei pra vocês na live. Ah, o LNG aí é o Luciano Gregório. Fala, meu brother, saudade de tu. Obrigado por tá aí até agora. Gianderson também. Gil Sagueiro, tamo junto. Te aguardo lá no Instagram, Gil. Turma, então é isso. Queria agradecer vocês por ter chegado aqui até agora. Fica aqui meu muito obrigado. Então, se de alguma forma eu agreguei aí no conhecimento de vocês, mais uma vez, meu muito obrigado e espero ter contribuído. E se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês curtir, comentar, principalmente comentar. Eu não tenho medo de crítica não, chega o rei. Fala o que vocês achou da live, o que eu posso melhorar e o que vocês querem. Se vocês querem que eu fale mais sobre isso, ou que larga a mão disso aqui tudo e vai mexer com o que eu sei fazer, que é vender calçado e construir casa, vocês falam também aí nos comentários e mandam eu voltar a falar de cachorro. O que vocês falar tá falado. Beleza? Turma, muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo. Abraço!